Você já ouviu falar da geração sanduíche? É aquela, gente, que cuida dos pais idosos, dos filhos, dos netos. Pois é sobre essa geração que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui a psicóloga, a doutora Solange Gostaferro. Doutora, bom dia. Vamos tomar café? Vamos. Então, bora. Vamos falar de saúde mental, né? Porque essa geração sanduíche aí achatada por duas pontas, né? Lá no fim, né? O seu pai, sua mãe, lá embaixo seu neto, aí tem no meio também o filho. Como é que fica? Sanduíche, já, realmente, o nome é por isso? Essa geração está achatada e cheia de problemas de saúde mental, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada, gratidão aí a todos que nos assistem. Sim, ela recebeu esse nome nos Estados Unidos, né, que fizeram uma pesquisa. Muitas pessoas, a maioria mulheres, né, estão achatadas, né, por isso que desse nome sanduíche. Elas têm simultaneamente de cuidar dos pais, muitas vezes idosos, dos filhos, ainda jovens, ou as avós, né? As avós precisam cuidar dos pais, dos maridos adoentados, dos filhos e dos netos, muitas vezes, né? Então, realmente é uma geração sanduíche. A média de idade dessa geração é entre 40 e 45 anos. O mundo está se transformando, né, Douglas? As gerações estão casando mais tarde, tendo filho mais tarde. Nós estamos vivendo mais, né? Estamos envelhecendo, né, mais tarde, então acontece muito isso, né? Então, no Brasil, essas pesquisas foi feita nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente já começa a identificar essa geração também. Doutora, e como é que fica essa geração que cuida do pai idoso, que cuida do filho, que cuida do neto? Como é que está essa turma aí? Porque assim, um problema a gente vê, a cada dia a gente fala de depressão, síndrome, pânico, ansiedade e outros transtornos. Ela vem sofrendo um bocado com isso. Sim, certamente vai sofrer muito, porque assim, como demanda muito trabalho, às vezes os pais precisam de muitos cuidados especiais, né? E os filhos também. E ela precisa trabalhar, né? E muitas vezes tem a questão financeira, né? Assim, porque às vezes é só essa pessoa que trabalha, ou um outro, né? Dá conta de tudo. Dá conta de tudo, né? Então, assim, a gente precisa olhar, e a frase, né, que a gente fica na mente é: quem cuida de quem cuida. Né? Quem cuida de quem cuida, porque é uma geração que precisa realmente de muitos cuidados, né? Porque acaba não tendo lazer, não tendo hobbies, muitas vezes recorrem a cigarros, álcool, né? Para diminuir essa angústia, E é uma geração que precisa ser olhada e precisa ser tratada, né? Com ajuda, com centros terapêuticos, né? Nos Estados Unidos já existem casas onde você deixa os idosos para passar o dia, né? E pega a noite, como uma creche, né? Mas para idosos, ou então passar a noite em alguns momentos, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem essas políticas públicas onde a gente pudesse ter esse recurso, né? E uma formação de cuidadores também, porque são pessoas que às vezes requerem cuidados muito especiais, mas existe um custo também sobre isso, né? A senhora jogou essa frase aqui pra gente, né? Quem cuida de quem cuida? E eu faço essa pergunta para a senhora. Quem cuida dessas pessoas? Então, é o terapeuta? Né? Se tiver acesso a um grupo, né? Às vezes essas comunidades, né, precisam ter grupos, né, de apoio, grupo de ajuda, né? Procurar ajuda terapêutica, isso ajuda muito, né? Para ter um espaço de fala e um espaço de escuta, né? Sem julgamento, né? Porque é muito trabalho, né? Cuidar de pessoas idosas, cuidar de crianças. Ainda como você falou, tem os filhos que ainda não saíram de casa. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Então, isso gera uma ansiedade, gera depressão, geram algumas coisas que precisam ser cuidadas. Essa pesquisa está muito focada lá para os Estados Unidos, né? Quando a gente traz aqui para o Brasil, doutor, os números ainda não existem, que as pesquisas aqui são muito poucas, rasas ainda. Temos políticas públicas eficientes para isso? Ou algo que possa acontecer ou ainda não? Ainda não, né? Existem uma estimativa que 54 milhões de pessoas no Brasil com mais de 14 anos, né, cuidam de alguém na família.
Então, assim, é muita gente, né? 54 milhões. Então, assim, com 14 anos ou mais, já é responsável por alguém na família ou por algum parente. Então, as políticas públicas, né, como auxílio e tal, às vezes não chegam nessa ponta, né? Nesse lugar aí, né? Mas em algum momento tem que chegar, né, doutora? Eu quero lhe quem está agradecer. nessa situação procurar ajuda, né? Claro. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Quinta-feira a senhora volta para a gente tomar nosso café aqui. Com certeza, eu agradeço você, a todos que nos assistem, deixo aqui um ótimo final de semana para todo mundo, tá? Tchau! Eita, tchau, doutor. Abraço.